Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse tempo conosco aqui. Peço que vocês compartilhem a nossa página no Facebook, SEC Santa Catarina. Marcos 1, no capítulo 1, versículo 19, nós vemos Jesus se submetendo a João Batista e passando pelo processo do batismo. Em Marcos 9:35, Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos lá na cerimônia do lava-pés, né? Demonstrando a sua humildade. Então, em toda a caminhada, Jesus ensinava e servia e ensinava. Ele era um líder servo. Para dialogarmos sobre esse tema, estão conosco o pastor João Luiz Mota, que está tentando ainda fazer o acesso. O pastor Joãozinho é formado em Administração e Segurança em Trânsito, coordenador estadual do nosso diaconato, professor do diaconato e do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular, e é pastor da IEQ Vila Nova, na cidade de Porto Belo, na região de Itapema, estado de Santa Catarina. E o pastor Sandro Márcio Camargo, que é diretor regional e professor do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular, líder do AMAI ele foi líder do AMAI no estado pela região de Curitibanos, é líder do AMAI local e pastor auxiliar na IEQ Zorteia, na região de Campos Novos. Boa tarde, pastor Sandro, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça. Agradecer aqui a oportunidade da pastora, né, e a confiança também, da gente estar podendo participar desse momento, um assunto bem pertinente. Tenho certeza que a gente vai poder contribuir, sim, para levar mais conhecimento, mais clareza, aquilo que Deus já nos deu, já fez em nossas vidas, a gente poder contribuir através do nosso testemunho, um pouco daquilo que o ensinamento que a gente ganhou aí durante a nossa caminhada. E tenho certeza que vamos sair mais edificados no final dessa live, e eu tenho certeza que pessoas que estão ouvindo nós nesse momento também vão ser edificados, vão aprender muito. Eu tenho certeza que eu também vou aprender muito. É um prazer para mim. Deus abençoe a todos os ouvintes aí. Amém. Quero mandar também um abraço para o pastor Luiz Hubert e para a pastora Anita, que são os superintendentes da região de Campos Novos. Quero mandar um abraço para a pastora Marineuza, né, que é superintendente de Itapema, também da região de Itapema, e para o pastor Antônio Camargo, que é o pai do pastor Sandro, né, a pastora Neuci, nossos amigos de muitos anos, muitos anos, né, depois ele assumiu o ministério, veio embora e a gente nunca mais tinha se visto, depois nos reencontramos no ministério. Pastor Sandro, nós sabemos das dificuldades que a gente tem, né, para implantar escolas bíblicas, para fazer com que seja tudo compartilhado, né? Tudo junto, tudo unido. Mas o Departamento de Educação Bíblica, ele deve interagir, né, com a liderança e preparar a liderança para servir. Como é que o senhor vê essa função do Departamento de Educação Bíblica? E antes disso, pastor, eu gostaria que o senhor desse o seu breve testemunho da sua conversão, da sua... Amém. Então, vamos lá. Sobre o meu testemunho, eu só tenho a agradecer a Deus, né, por aquilo que Ele fez na minha vida e me tornou. Eu sempre, quando eu testemunho minha vida, desde a minha infância, pequeno, eu cresci lá na roça Coronel Martins, longe, distante de Chapecó, e lá nesse interior tinha meus amigos de infância, o Thiago e o Kleber, que eram criancinhas que a gente cresceu junto. E, infelizmente, eles não estão mais conosco, partiram. Os dois foram mortos, né? Foram assassinados. E eu sempre digo assim que quando eu cheguei em Chapecó, na adolescência, Chapecó também é uma cidade grande, mas com muitos perigos, e eu louvo a Deus porque o pai e a mãe, né, foram primeiro
para o caminho do Senhor. Eles foram para Chapecó, começaram a congregar ali na igreja sede, se batizaram e começaram a história de fé deles ali, juntos, sob a liderança do pastor Parisotto, pastor Getúlio, pastor Valmoro da época, e eles sempre me convidavam a ir para a igreja. E foi nessa insistência de convites e também muita oração, mas nunca me obrigaram a ir para a igreja. E aquilo foi trabalhando, né? Hoje a gente sabe que as orações do pai e da mãe têm um poder grande. Sim. E hoje eu entendo que realmente eram as orações deles, e aquilo foi movendo meu coração ao ponto de eu tomar a decisão e ir também buscar de Deus, entregar minha vida a Cristo e começar em minha caminhada de fé. E toda vez que eu dou o meu testemunho, eu sempre falo que dos 3 que a gente começou lá a vida junto, só eu estou vivo. Por que será que eu estou vivo? Eu sei o que levou os outros a perderem a vida. Então eu louvo a Deus e digo: Deus, muito obrigado por o Senhor ter mostrado esse caminho para mim. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse ido para Jesus, provavelmente eu talvez estaria no mesmo caminho que eles. E daí aí começa a caminhada. O pai e a mãe se formam em Chapecó. Vou dar um testemunho bem rápido aqui. O pai se forma no ITQ, já com aquela chama de fazer a obra de Deus. Sim. E surgiu uma igreja em Alfredo Wagner. Ele vem a igreja em Alfredo Wagner e a gente fica lá sozinho morando em Chapecó. Eu e o pastor Nilson, que é um pastor que é meu irmão, não de sangue, mas que começou a viver com a gente, morar com a gente. E ele hoje é pastor lá na cidade de Ituporanga, na região do Alto Vale, ali de Rio do Sul. O pastor Nilson, a gente ficou sozinho lá. Meu pai veio para Alfredo Wagner, sumiu ali, e um dia meu pai me ligou, disse: vem para cá ajudar a gente na obra de Deus. Até então, eu era batizado, frequentava os cultos aí da igreja sede em Chapecó, de jovens, frequentava os cultos normais, mas não tinha nenhum afinco assim com a obra, não tinha brotado ainda um desejo dentro de mim de fazer a obra de Deus. Ainda eu era aquele cristão, membro de banco de igreja, que gostava de ver tudo aquilo, mas até então não tinha nenhuma ideia do que era fazer a obra de Deus, de levar, ajudar, cooperar no reino dos céus. Daí, chegando em Alfredo Wagner, ali a gente se deparou com uma situação bem difícil, que era a obra não tinha pastor, e bem complicado. E foi vendo o empenho do meu pai, foi vendo muitas vezes as lutas, os sofrimentos que o meu pai teve ali para levantar povo, orando de madrugada, jejuando, clamando a Deus, as dificuldades que ele tinha para organizar a igreja, a instituição, e aquilo começou a tocar o meu coração. E ali Deus começou a falar comigo, dizendo: não, mas você tem condições. Muitas vezes eu ia no culto, o meu pai ele tinha que fazer o louvor, ele tinha que pregar na escola bíblica, ele tinha que ensinar tudo isso, e Deus foi cobrando de mim. Deus sabe a forma que ele fala ao nosso coração, e aquilo foi me incomodando. E Deus foi dizendo, muitas vezes ele falava para mim e dizia assim: filho, você tem condições, você tem sabedoria, eu te di, você pode cooperar, você pode ajudar o teu pai. E foi ali que eu tomei a decisão, me inscrevi no ITQ em Rio do Sul na época. Quero mandar aqui um beijo, um abraço para a pastora Sandra, o pastor Max, que foram um exemplo para mim na área do conhecimento, um exemplo de superação, um exemplo um testemunho vivo do empenho e a dedicação do que é você estar no ensino, porque eu entendo, pastora Graça, a dificuldade que é o ensino, porque o ensino capacita, o ensino faz você se enraizar, se fortalecer, e Satanás realmente ele tem esse ataque contra o ensino, porque ele sabe os frutos que o ensino produz na vida de uma pessoa, aquele crente forte, valente, aquele crente que não é qualquer situação que vence ele, provavelmente esse crente sentou, aprendeu, ele leu livros, ele participou de escola bíblica, e o resultado é esse. Esse é um breve testemunho meu, né? E hoje estamos aqui em Sorté auxiliando, já pastoreamos, tenho 2 filhos, o Natan e a Sara,
né? São os presentes que Deus deu. Minha esposa Ana Paula, quero mandar um beijo para ela. Ela está vendo a gente agora. Deus abençoe a minha Abraço, esposa. pastora Ana Paula. E os meus pais, pastor Antônio e pastora Neuci, também um exemplo de dedicação. Então, para você que está aí nos ouvindo, através do Facebook, YouTube, não sei como que você está assistindo a gente, eu sempre dou o testemunho do meu pai. Meu pai tem uma dificuldade na leitura tremenda, mas nem isso impediu ele de fazer o grande trabalho de Deus que ele tem feito até hoje. Um abraço, meu pai, Deus abençoe. Pastora, estamos aqui, vamos seguir adiante. É verdade, só justificando, né, o pastor Joãozinho teve um problema de conexão, nós estávamos aqui há mais de meia hora tentando fazer a conexão dele e alguma coisa impediu dele entrar, ele está tentando ali ainda, querido. Daqui a pouco dá certo. Daqui a pouco dá certo, né? Pastor, então, isso, o senhor disse, né, o ensino, o estudo, o ensino da palavra, né? Ensino da palavra fortalece as pessoas, porque Jesus disse, né, lá em João, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, né? E o que lava, né? O que lava é vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, é a palavra que vai mudando a nossa situação, é a palavra que vai nos mostrando, é a palavra que vai nos dando comunhão com o Espírito Santo, é o conhecimento da palavra. Eu acho que por isso que a gente tem tanta dificuldade para implantar, porque Satanás sabe que a partir do momento que a pessoa conhece, ele não derruba mais ela, né? É verdade. Então, é difícil, tem muita gente né, cai, muita gente... Existem N situações, né? Mas a mais comum é que a pessoa é rasa no conhecimento da palavra. Quando ela conhece a palavra profundamente, a palavra sustenta ela, né? Jesus usou a palavra para vencer a tentação, né? A tribulação. Inclusive tem aquela passagem da pesca, né? Que isso nos ensina bastante. Quando Jesus manda eles pescar, voltar novamente, retornar ao mar e lançar na parte mais funda do rio. Eu vejo exatamente aí que se você não cavocar, se você não ir mais além, que às vezes a pessoa diz assim, cheguei no meu limite. Não chegou no limite. Pelo contrário, não está nem no joelho, às vezes, a água, né? É que a gente tem, o ser humano tem em si o comodismo, né? A gente herdou essa falha de Adão e carregamos conosco, de se acomodar muitas vezes. É mais fácil para nós dizer que nós não podemos ir mais além do que tentar dar um passo mais além. Então eu vejo que é exatamente isso. Todas as pessoas nessa breve caminhada, eu tenho 35 anos, então eu ainda sou novo, vamos dizer assim, tenho uma longa jornada pela frente, tanto no pastoreio, no ensino, na obra de Deus. Mas todas as pessoas que eu vi, que sentou numa classe de escola bíblica, que participou de um discipulado, que participa de treinamento, essas pessoas, elas são mais firmes. O diabo não tem asas. Pessoas que não se... Verdade. É verdade, é bem isso. Por isso a dificuldade que a gente tem de formar, de firmar as pessoas na busca do conhecimento da palavra. Acho que o pastor Sandro ali também teve um probleminha de conexão, travou a conexão dele. Enfim, Atos 2:42. Deu uma caída, eu acho. Voltou. Então, pastor, pode completar. Então, só completando o raciocínio, exatamente é isso. Nós temos que construir a nossa casa na rocha. E essa rocha não é só um nome de Jesus, mas é todo o ensinamento, tudo que Jesus preparou, é a palavra completa, é o cordeiro completo. Nós temos que se aprofundar nesse cordeiro, porque senão qualquer vento derruba a gente. Verdade. O pastor Joãozinho mandou uma mensagem que ele tentou tudo que conseguiu, tudo que pôde, e não conseguiu, ele está acompanhando pelo Face. Obrigada, pastor João. Pastor João Luiz é um menino muito querido, uma família muito querida, né? Filho do pastor João Mota, que deixou um legado nesse estado, e fora dele, que eu, principalmente, fui muito abençoada pela vida do pastor Mota, muito acolhida por ele quando comecei a caminhar com a equipe do estado. Eu sempre lembro dele
tudo que eu pego me lembra o pastor Mota, porque ele estava presente em todas as situações, né? Uma saudade muito grande. Beijo, pastor João, obrigada. Pastor Sandro, como que a gente pode linkar, com base em Atos 2:42, o que a gente faz hoje na igreja e o que a igreja primitiva fazia? Exatamente. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu vejo aqui uma preocupação, a igreja primitiva, uma preocupação no ensino, né, de todos os líderes ali. Eles, primeiro, né, era prioridade para eles. Prioridade. E exatamente isso, hoje, eu estava vendo aqui sobre o nosso tema, sobre o departamento e o ensinador, ou seja, o professor. Eu estava estudando hoje à tarde ali, depois que falei com a pastora, e fiz uma separação sobre o departamento de ensino da igreja, ou local, ou regional, seja aonde for, e sobre o ensinador. A conexão que tem que haver entre o departamento de escola bíblica de ensino e o ensinador. A importância disso, qual é o que isso vai gerar na igreja? Vai gerar um crescimento saudável, isso eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que, a partir do momento que a igreja local consegue um momento de ensino muito forte, muito consistente, com um ensinamento baseado na verdade bíblica, essas pessoas vão crescer saudáveis, fortes, né? Então vai ser um crescimento saudável e não um inchaço. E muitas vezes a igreja ela acaba tendo aquela explosão de crescimento e no final troca pastor, alguma coisa acontece e simplesmente a igreja esvazia novamente. Mas por que isso acontece? Exatamente por falta dessa constância. A igreja não está firmada, essa igreja não passou, os membros dessa igreja não têm o conhecimento. Eu até separei um versículo aqui, deixa eu só me encontrar aqui. Mateus 22, eu quero ler aqui com a pastora. Se a pastora quiser ir comentando alguma coisa enquanto eu acho aqui. Mateus 22. Enquanto eles perseveravam na doutrina, né? Eles tinham comunhão entre eles, né? Porque a prática da palavra gera comunhão. E Deus ia acrescentando as pessoas. Amém. Porque a prioridade deles era estar em comunhão com Deus através da sua palavra, né? Achei o versículo aqui, pastor. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é um versículo que eu sempre, quando eu vou ministrar na escola bíblica, ou seja, discipulado, aonde eu estiver ensinando, e eu gosto, é uma área que eu gosto de grupos menores, poder interagir sem microfone, poder ir mais próximo deles, isso é uma coisa que está dentro de mim, sabe? Eu sinto que Deus me chamou para isso. Eu não tenho problemas também em subir no altar para pregar, mas o que eu mais gosto de fazer é na terça-feira, no nosso discipulado ali, para mim, uma paixão aquele momento, aquela interação, aquela conversa, aquelas perguntas, porque eles fazem umas perguntas assim que muitas vezes eu não tenho resposta. Eu digo, mas me esperem uns dias aí que eu vou ter a resposta para vocês. Mas esse versículo, ele anda comigo em todas as minhas ministrações, para grupos pequenos, principalmente para a escola bíblica, que o conhecimento, tudo pode ser nos tirado. O nosso carro pode ser nos tirado, a nossa casa pode ser tirada de nós, o nosso dinheiro pode ser tirado, agora o conhecimento não vai ser tirado, de maneira nenhuma. O ladrão não pode roubar o conhecimento, né? E o conhecimento fica. E esse versículo aqui, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui está bem esclarecido que a partir do momento que a pessoa obtém o conhecimento, um conhecimento aprofundado sobre o certo e errado, o que deve e o que não deve fazer, essa pessoa vai, eu não digo que ela não vai errar, mas ela vai errar menos.
ela vai errar menos. E só o fato de errar menos, a certeza de que a vida da pessoa vai se tornar bem melhor. Então, o conhecimento, a escola bíblica é fundamental para o crescimento saudável da igreja local, mas o perfil do ensinador também é muito importante, porque se não casar essas duas coisas, talvez o fruto não apareça. Não sei se a pastora concorda. Verdade. Então, nós já falamos aqui várias vezes, né, que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem um sistema de educação, e nós temos à disposição as estações, né, a estação vermelha, amarela, azul, a roxa, que é uma estação permanente, né, dentro dela começa no mini panorama bíblico, depois vem os livros bíblicos, mas antes tem algumas que preparam, né, então eu sinto a dificuldade, assim, de colocar esse currículo para andar, né? Porque não é uma coisa, pastora, não tem mais material novo, não, querido, é para ensinar isso, a pessoa muda de estação, mas o que tem que ser usado, o que tem que ser ensinado para afirmar a pessoa é o currículo estabelecido, né? É a mesma coisa que você colocar uma criança na escola, você não vai colocar a criança quando ela passa para o segundo ano, ela tem um material novo no segundo ano, mas a pessoa que vem para o primeiro vai usar a mesma grade que aquela, e assim vai, a pessoa vai passando, né? Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem, de que as pessoas compreendam, né? Que não é novidade, a gente precisa esmiuçar, pesquisar. O pastor Gilmar, quando ele dava aula para nós, ele dizia, olha, é muito bom ler Bíblias de várias versões, mas vocês precisam focar na Bíblia, vocês precisam pesquisar, né, porque ela se revela para cada um de um jeito, Deus fala conosco através da sua palavra, e eu sempre digo que a maneira mais concreta de nós termos Deus conosco, nós termos certeza que Deus está conosco, é a palavra que ele deixou escrita, porque ela não muda, né, ela não muda, ela está aí, ela é tão atual hoje quanto era naquela época que os apóstolos e que os profetas e que Moisés escreveu cada tempo, né, cada um. Mas a palavra, ela veio para cumprir um propósito. E a gente, nós que queremos seguir a Cristo de perto, ter intimidade com Ele, precisamos ter intimidade com a sua palavra, né? Então, o fortalecimento das escolas bíblicas nas igrejas locais tem que ser prioridade para a gente formar uma geração diferente, né? Porque é da nossa cultura não ter o costume de ler, né? Agora tem, com a abertura, né, de muitas, do EAD e a acessibilidade do ensino, também se expandiu um pouco isso, mas a cultura do povo brasileiro em geral não lê, não, né, não tem o hábito, é tudo mais fácil. Agora com a tecnologia, então é tudo mais fácil você olhar do que ver, né? Pesquiso no Google, eu tenho tudo ali, para que eu vou gastar tempo estudando? Né? Só que aí eu fico rasa, então eu preciso voltar à essência. Eu acho que Deus quer que a gente volte nisso, tanto é que ele permitiu essa pandemia aí para as pessoas se juntar, se recolher para sua casa, se relacionar com a família, ter tempo para ele e em família, né? E a gente precisa retomar essa essência, precisamos voltar a isso. Eu tenho 372 igrejas cadastradas no sistema, que ministram a escola bíblica, que usam o material que a Secretaria-Geral de Educação e Cultura disponibiliza. Mas a meta é que as 734 igrejas do Estado caminhem na mesma visão, né? Porque onde Sim. há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre, né? Por isso, inclusive, pode falar. É que eu lembrei de uma situação que aconteceu essa semana. Pode falar. É de um casal, pessoas que estão vindo para a igreja, né? Há pouco tempo. Começaram na pandemia, porque essa pandemia também gerou muitos problemas familiares, né, na vida das pessoas. As pessoas não foram pegas de surpresa, elas tinham um estilo de vida e realmente foi mudado isso muito repentino, e acabou causando alguns transtornos ali familiares. Então muitas pessoas vieram para a igreja por esses problemas, né? Vão buscar de Deus. A pandemia também serviu para isso, né? Para acordar muita gente que Deus precisa ser lembrado, não só nessas horas, é claro, mas também por isso. E daí ele me questionou sobre, ele disse, eu quero uma hora que você vai lá em casa, porque eu quero saber como que é a igreja quadrangular, e assim por diante.
E daí eu fiquei pensando, né, o interesse dele em querer saber como que é a igreja quadrangular. E eu vejo que muitas vezes, nas trocas de pastores, essa evasão que dá quando troca de pastores, é exatamente por falta de um conhecimento mais profundo, tanto da instituição quadrangular, como da palavra de Deus, do ensinamento de Jesus. Porque se a pessoa é bem, vamos dizer assim, bem estudada, ela cavoca fundo, ela tem um conhecimento aprofundado da Escritura, ela sabe que aquele pastor saiu, mas a vida dela segue, e ela vai abraçar o outro que vem, vai caminhar junto com o outro, e vai ser bênção, e não vai sair da igreja, e vai ficar firme ali. Então eu vejo que realmente temos que olhar, sim, para essa parte importante, que é a estruturação da membresia através do ensino, valorizar isso, olhar com muito mais carinho para isso, para que não aconteça essa perda de membresia quando há uma troca de pastores. É fundamental isso. E também para não termos pessoas que o vento, né, a pessoa não consegue passar por uma luta porque ela não está firmada, não tem raiz, né? Qualquer situação, ela acaba desistindo. Né? Eu acho que ficou bem claro, né, na palavra, que a gente precisa da comunhão com a palavra quando Jesus, né, venceu Satanás, citando a palavra. Então, não tem como fugir, né? Oração, palavra, né? Oração, palavra, não tem. Quando a Aimee fundou o Ângelos Tempo, ela já construiu do lado o Instituto Bíblico, onde ela formava os obreiros, e a torre de oração. Depois a rádio, que é a parte evangelística, e aí ela saía, né, mundo afora, e a base dela, bem formada, sustentava ela lá em oração e formando outras pessoas, né? Então, é muito importante trabalhar, né, que os pastores queridos nos ajudem nisso, a escola bíblica. Eu sei que esse ano foi um ano de pandemia, foi um ano atípico para todo mundo, nós estávamos todos empolgados no início do ano, com os starts todos planejados, com labaredas, com convenção, com a cabeça a mil pelo Brasil, como diz, né? Mas foi um estanque, mesmo assim, os ITQs, a maioria não parou. Está aí acontecendo as formaturas, a gente foi se adequando, se adaptando, se reinventando, e conseguimos finalizar o ano letivo. Tivemos percas, porque o novo sempre assusta, né? O novo, quando a pessoa tem que aprender algo novo, ela assusta. Outra dificuldade é a conexão também das pessoas, né? As ferramentas estão aí, mas às vezes o Wi-Fi é fraco, o sinal é fraco, a pessoa está muito distante, não consegue ficar na aula, ela não se torna produtiva. Mas a gente conseguiu finalizar um ano letivo, para a glória de Deus, com formatura de alunos de terceiro ano em quase todas as unidades que ministram, né, até o terceiro. Que bom, pastor, eu fico feliz de ouvir isso. Hoje tem a banca do TCC em Chapecó, segunda-feira teve a formatura em Itapema do terceiro ano, e o culto de ação de graças do primeiro, tem Itajaí com formatura marcada, o nosso também, então, assim, os ITQs que estão trabalhando, todos conseguiram finalizar Joinville, né? E aqui tem uma pergunta. Pode responder a pergunta. Aqui tem uma pergunta aqui, quais expectativas, né, do DBQ na região aqui de Campos Novos? Eu já ia fazer isso agora. Eu já ia fazer. Amém. Então, desculpa aí eu ter atropelado. Eu já ia fazer essa pergunta. Deixa eu só falar um pouquinho que o pastor Joãozinho ia falar sobre a separação, né, dos apóstolos lá, dos diáconos, quando os apóstolos estavam atarefados e eles não tinham tempo para a palavra. Talvez isso esteja acontecendo nos nossos dias também. A gente está muito atarefado e não tem tempo, né, para dedicar, para buscar mais, para priorizar o ensino. Eu vejo a dificuldade quando tu faz um evento, ou nos próprios starts, né? A educação, a pessoa é dos homens, é das mulheres, é do diaconato, é não sei do que, e da educação. Aí ele tem que escolher onde ele vai num e o resto fica vazio. Né? Então, os pastores precisam pensar nisso, levantar pessoas, né? Não a mesma pessoa para 400 funções, uma pessoa para cada função, para que ela consiga desenvolver, fazer direitinho, né? Aplicar o que tem que ser aplicado. A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja muito rica mesmo,
em conteúdo, em material, em estrutura, em tudo, é só nós aplicarmos, a gente não precisa correr atrás de nada, é só montar a estrutura para aplicar. Está aí informatizado, cada igreja local pode abrir lá na sua igreja, com login e senha, né, acessar os materiais. Capacitação a gente provê, a secretaria saiu no estado todo, esse ano nós não saímos em função da pandemia, mas ministramos online para os que foram necessários. Estamos aqui com a live mostrando o que a gente tem, os materiais, tudo, né? Então, quando foi para... Eles se sentiram assim, os apóstolos, né? Então, eles instituíram o diaconato, que era o que o pastor Joãozinho ia falar. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, porque eles faziam de tudo, né? Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuam sobre este importante negócio. Então, eles separaram o diaconato, escolheram pessoas para formar o diaconato, né? Pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Tudo que Deus quer é que a gente tenha disposição no nosso coração. Ele que nos enche do Espírito Santo, é Ele que nos dá a sabedoria necessária para desenvolver as coisas. Nós só precisamos estar disponíveis para Deus, para fazer as coisas de Deus. Eu vejo assim, quando a gente se converteu, e se o teu pai estivesse aí, ele ia concordar comigo, a gente atravessava a cidade inteira para ir na igreja, 1, 2, 3 vezes por semana no culto, fazia o ITQ a pé, caminhava quilômetros, era 3 dias, muitos alunos foram falta zero, tinham falta zero no ITQ, não faltavam porque queriam, tinham sede de conhecimento. Hoje está diferente, o cenário é diferente. As pessoas querem tudo rápido, coloca no micro-ondas, 2 minutos tem que estar pronto. E com relação a estudar e a meditar na palavra de Deus, a gente precisa ter tempo para ele. Quanto eu quero de Deus, é o quanto eu dedico aprendendo, é o quanto eu dedico lendo, é o quanto eu dedico orando, meditando, aguardando ele falar comigo. Até esses dias eu recebi um videozinho de uma menininha que brigou com o irmãozinho dela, e aí ela foi na janela, e ela ficou ali falando com Deus, né? Deus me perdoa, diz que tu me perdoa, Deus diz, enquanto a cortina não balançou e não envolveu ela, que ela entendeu que Deus tinha respondido ela não saiu dali, ela ficou pedindo, buscando, tá bom, eu não vou fazer mais, ela fazia todo tipo de aliança com Deus, até ele responder ela, quando a cortina, né, o vento envolveu ela assim, ela disse, tá bom, Deus, tu me perdoa, e se abraçou com a cortina, assim, e recebeu, eu falei, meu Deus, a gente não tem noção, né, de quanto Deus quer nos ver, quer falar conosco, quer nos encontrar na viração do dia, ele procurava Adão e Eva, e ele continua nos procurando, mas a gente, vai no supermercado, pega o que precisa e sai correndo. Os pastores têm dificuldade para montar as equipes, para fazer os trabalhos, de tão corrido que é a vida de todo mundo. Então, a gente precisa ter prioridade. O que é prioridade? Quantos anos eu vou viver aqui? 80, 90, 100, 120? No máximo, né? Mas e a eternidade? É para a vida toda? Eu tenho que investir naquilo que vai me levar para a eternidade, que vai garantir a minha eternidade, né? Pastor Sandro, então, quais são as expectativas do senhor à frente do Departamento de Educação Bíblica para 2021, agora, né? Aí na região de Campos Novos. Como a pastora me mencionou, esse ano um ano atípico, que fez a gente refletir em algumas situações, e também, mas trouxe também algumas dificuldades, porque a gente não estava preparado, então foi tudo uma coisa nova, até cultos online, para alguns não foi fácil a experiência, para alguns já foi mais fácil, mas a gente não estava preparado para aquilo. Eu posso dizer que 2020 assim, foi um ano não muito produtivo na nossa região, por essa questão, né? Mas estamos motivados aqui para iniciar um 2021 diferente,
Eu falei que 2020 seja um combustível para nos impulsionar, para que 2021 a coisa seja diferente e realmente aconteça. Uma das primeiras metas que eu tenho aqui como coordenador junto, mandar um abraço aqui ao pastor Luiz e a pastora Anitta, nossos superintendentes da região de Campos Novos, pessoas abençoadas. Fica aqui meu abraço para eles. Liderar pelo exemplo. Não tem como eu começar se eu não fizer alguma coisa começando pela minha igreja. Isso aí. Se eu não começar pela minha igreja, eu não posso cobrar do pastor vizinho aqui de Capinzal, eu não posso chegar para ele e dizer, o pastor, tem que ter uma escola bíblica aí se eu não tiver na minha. Então, esse ano, a gente começou, durante todo o período de pandemia, continuamos com o discipulado, que o pai tinha começado, a gente continuou até terminar, estamos quase acabando, vamos encerrar o ano, vamos acabar agora, e a partir de janeiro, já estamos programados, nós vamos fazer as 4 estações durante o ano. Com a mesma equipe de discipulado, nós vamos continuar, porque está sendo muito frutífero com eles. Essa equipe do discipulado é uma equipe que a gente vai continuar com eles estão se fortalecendo, eles estão obtendo conhecimento, inclusive, assim, conhecimento de coisas acerca do jejum, de oração, muitas coisas que eles não sabiam se eles estavam fazendo certo ou não, e a gente direcionando, está sendo um tempo muito abençoado. 2021, a gente vai trabalhar as 4 estações, inclusive, naquele sonho que a pastora um dia comentou com nós lá em Curitibanos, antes da pandemia, sobre fazer como se fosse uma formatura regional. Eu não abortei aquele sonho, não. Estou pensando, sinceramente, era para ser em 2020. Não saiu por essas situações todas, mas eu creio que em 2021 a gente vai fazer. Nem que a minha equipe da minha igreja aqui, de Isorté, vai estar lá se formando. Mas eu creio que junto com os pastores a gente vai fazer uma formatura bem abençoada no final do ano 2021. Estamos trabalhando para isso, pastor. Preciso da ajuda da pastora, da ajuda da secretaria, tudo que a gente também tem muitas coisas que a gente não sabe como funciona, mas na direção de vocês tenho certeza que a gente chega lá. A secretaria está aqui para isso, para servir os diretores e coordenadores, o que precisarem, a secretaria está à disposição. Eu tive em 2019 a experiência de uma formatura regional na região de Içara, com o pastor Sidney e a pastora Eline, enquanto a pastora Josiane Semeller foi diretora. Ela aplicou as estações e ela fez a formatura de todos junto. Foi muito lindo, foi muito lindo. Olha, a nível de convenção ficou a formatura dela. Muito abraço, pastor Cid, pastora Aline, pastora Josi. Agora o pastor Wilson assumiu, mas ele assumiu no compromisso de dar continuidade. 2020 está perdoado, né, em função da pandemia, mas 2021 tem que andar, né, precisa andar, porque é a mesma coisa que eu estar em uma empresa e não realizar o propósito da empresa. Eu não vou permanecer. Então, se eu não fizer o que Deus precisa que eu faça nesse lugar que Ele me colocou, Ele vai me tirar, vai colocar outro, né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. E Oséias 6,13 é muito forte a parte B do versículo, né? Que continua lá. Meu povo perece por falta de conhecimento, mas tem algumas pessoas que impedem que o conhecimento chegue no povo, e aí Deus vai pegar essas pessoas. E eu sempre digo, eu não quero ser essa pessoa. O que eu tenho que promover, o que está em mim promover, vai ser promovido, né? Então, pastor, a secretaria está à disposição do senhor, da sua região e de todas as outras regiões. O pastor Luiz e a pastora Anitta sabem disso. Os demais superintendentes que já chamaram a secretaria, nós estivemos nas regiões, podem contar conosco, sempre vai inovando e a gente sempre precisa, inclusive aqui do meu lado está a reunião de secretários acontecendo online aqui, eu estou participando lá com um ouvido e com o outro aqui na live. Porque a gente precisa se atualizar, a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo, né? A pandemia aconteceu, mas nada parou. E quando eu
me senti em casa, trancada, e pensando, meu Deus, e agora? Fazer o quê com tudo isso que tinha sido planejado? Veio bem forte no meu coração. Tenha bom ânimo. Eu Amém. venci o mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esforça-te. Né? Então, vinha isso. Então, eu pensava, meu Deus, então me mostre a estratégia, me dê a estratégia. Se o senhor quer que continue, me dê a estratégia. Realmente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se fecha uma forma, Deus vai abrir outra, da gente transmitir a palavra. E olha a expansão que a mídia deu, né? A abertura que a mídia deu, né? Que estava ali à nossa disposição e nós não víamos, não usávamos. Com a Exatamente. pandemia, a gente começou a usar, né? Então, o DBQ, ele contribui com o fortalecimento da formação da liderança, não só, né, não só em função do discipulado, mas também do diaconato. Quando eu fui diretora em Chapecó do diaconato, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma classe de escola bíblica para o diaconato, no dia que eles podiam, que a maioria podia, separada só para eles, para tratar deles, da forma deles, mas usava o material da Secretaria de Educação e colocando eles na visão, fortalecendo eles. Até hoje, quando eu encontro eles, eles dizem, saudade, pastora, daquele tempo, saudade. Então, as pessoas gostam de receber, né? Gostam de... Às vezes, a gente precisa organizar, planejar um pouquinho e aplicar as coisas, né? Nós já temos, pastor Sandro, novo disponibilizado já no SIGA, pela Secretaria-Geral, cursos online, a escola de servos, que é para o diaconato, que o pastor Joãozinho ia falar, a escola de adoradores, que é para líderes de louvor, e alinhando-se com o céu, que é uma atualização ministerial para todos os membros do ministério que quiserem, pastores, obreiros, aspirantes, ministros, simplesmente membro, que quer conhecer mais. Eu não tenho formação nenhuma, não me encaixo em lugar nenhum, mas eu quero crescer em graça e em conhecimento. Pode fazer, procurar o ITQ, né, procurar os líderes. Ele tem na modalidade online e presencial, então vocês podem cada um fazer uma turma no seu local, podem através do ITQ fazer online. E estamos aí, 2021 vai ter muito trabalho, muita coisa nova para a gente divulgar, para a gente fazer. Pastor Sandro, a sua mensagem, as suas considerações. Então, eu queria agradecer a pastora, né, pelo convite. Me perdoe aí, pastora, se a gente não tem muita familiaridade aqui com as lives, estamos melhorando. E prometo, como Estamos todos aprendendo. eu sempre falo para minha turma ali, eu prometo ser melhor amanhã. Vou me esforçar para isso. Então, agradeço a pastora de coração, peço perdão talvez pela falta de empenho, mas é que muitas situações surgiram, mas isso não é barreira, a gente sabe disso, mas faço aqui um comprometimento com a pastora. 2020 será um ano muito produtivo para a região. O pastor Luiz pode contar conosco, a gente vai estar, sim, trabalhando junto, em parceria com o pastor Luiz, para que realmente não fique só num sonho, né? Eu sempre separo a diferença de sonho e propósito. O sonho ocupa só a tua mente, você só pensa naquilo. O propósito, você age e faz a coisa acontecer com a ajuda de Deus sempre. Então, eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano muito produtivo para nós aqui da região de Campos Novos. Um abraço a todos os pastores aqui da região de Campos Novos. Que Deus abençoe os pastores dessa região, dê força para que eles consigam superar as dificuldades e continuar progredindo, porque nós não podemos parar de progredir, avançando o reino e progredindo cada vez mais. Né? Eu agradeço esse espaço, um beijo para a pastora, Deus abençoe todo o pessoal da secretaria, e é isso, uma mensagem realmente de coragem para nós aí, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai, sim. E nós vamos buscar mais da palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, 105. Ela é o capacete da salvação, me enchendo a minha mente, alimentando a minha mente com a palavra que eu
rebata os maus pensamentos, então eu tenho o capacete da salvação. Ela é a couraça da justiça, porque se eu agir como Jesus, se eu conhecer as atitudes de Jesus, eu não vou ser injusta. Ela é o cinturão da verdade, porque ela é justa, ela tem a justa medida. Ela é as sandálias da preparação do evangelho da paz. Ela é o escudo da fé, ela que alimenta a nossa fé. E ela é a espada do Espírito. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Aí o resto a gente tira com mais facilidade, a gente consegue com mais facilidade, né? Deus, ele quer uma igreja forte, que avance. Ele nos criou para dominar. Lá em Gênesis ele disse, crescer e multiplicar e dominar sobre todas as coisas. E muitas vezes, muitos cristãos são dominados por problemas, são dominados por circunstâncias, porque não têm a armadura para vencer o combate. E a armadura está toda ela dentro da palavra de Deus, né? Então, precisa, sim, fortalecer as escolas bíblicas nas igrejas locais. É isso que nós precisamos. Eu conto com todos os 734 pastores do estado de Santa Catarina para a gente implantar essa visão e unificar o estado nesse sentido. Quero deixar aqui o meu abraço para o pastor Joãozinho, pastor João Luiz Mota, né? Gosto tanto quando a pastora Marineuza, uns chamam ele de Joãozinho, outros chamam de Motinha, mas eu acho tão bonito quando a pastora Marineuza se reporta a ele como pastor João Luiz. O pastor João Luiz, esse é o pastor João Luiz, ela diz. Um abraço, pastor, que o seu ano com o ministério diaconal seja de rompimento, de bênção sobre bênção, que o senhor consiga realizar todo o seu planejamento com esse ministério maravilhoso. O diaconato não é um departamento da igreja, o diaconato é um ministério, é o ministério diaconal. O diaconato é a mão do pastor, é a extensão do pastor. Então, não dá para ter um diácono ali que não conhece a palavra de Deus, porque o pastor está lá, né, se esforçando, se esmerando, e o diácono está lá servindo um copo d'água. Não, é para servir sim, mas também é para lutar com a armadura de Deus. Então, um diaconato forte é um diaconato que estuda a palavra, um diaconato que ora, um diaconato unido, né? Um abraço, Deus abençoe, pastor João, pastor Aline, nós ficamos quase uma hora ali conversando, e Deus proverá, né, o momento certo de vocês estarem conosco. Abraço, pastor Sandro, dê meu abraço para o pastor Luiz e para a pastora Anita, gosto muito deles, estou à disposição da região de Campos Novos para o que vocês precisarem. Nós falamos hoje, né, de uma liderança serva, mostramos aqui a importância de aprofundar o nosso relacionamento com a palavra de Deus, porque é ela que nos proporciona fortalecimento para que a gente sirva o reino de Deus com qualidade e excelência. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube. A nossa próxima live será no dia 12, às 17 horas, no próximo sábado, né? Fiquem daqui a pouquinho com o nosso missionário, a nossa missionária, e a Igreja do Evangelho Quadrangular no ar. Deus abençoe. Pastor Sandro, um abraço, um beijo para todos os pastores da região de Campos Novos e de todo o estado de Santa Catarina. Abraço, muito obrigada, pastor.